Convidada. A crise económica no Sri Lanka degenerou em motins. A repressão dos protestos provocou vítimas mortais nos últimos dias, com registro de centenas de feridos. Os protestos denunciam a degradação das condições de vida. O primeiro-ministro acabou por se demitir. Mas as manifestações visam agora a chefia do Estado, Gotabaya Rajapaksa, irmão do chefe do executivo, entretanto afastado. O paraíso turístico tem-se transformado em pesadelo para as populações que denunciam o aumento dos preços e a falta de toda uma série de produtos. A portuguesa Catarina Pereira vive neste país, no passado conhecido como Ceilão ou Taprobana, há mais de 4 anos, como ela começa por nos descrever. Nós estamos em Bandaruela, que é uma pequena cidade no centro da ilha. Estamos relativamente perto de uma zona turística que se chama Ela, Pequenas Montanhas. Portanto, estamos muito longe de Colombo. Para ter uma ideia, assim, em termos de quilómetros, mais ou menos 200 quilómetros, mas seriam 6 ou 7, 6 horas de carro. Aqui está tudo mais ou menos pacato, nós estamos em casa, está neste momento o país está em confinamento. Há um recolher obrigatório, mas há também um estado de emergência, não é? Sim, há 2 dias, quando o primeiro-ministro resignou, que também houve aqui ataques a casas de alguns políticos da localidade, o equivalente a presidente da Câmara. Portanto, ainda é até um rapaz bastante novo, mas é do mesmo partido político que o primeiro-ministro e eu acho que também foi a casa dele e uma clínica também foram atacadas. Esta contestação já vem de longe. Nunca houve uma crise económica tão grande. Cortes de energia, cortes de abastecimento de água, uma subida muito grande dos preços dos Sim. combustíveis. Quais são as condições de vida neste momento dos habitantes do Sri Lanka para que a contestação seja tal? É muito difícil. Olha, por acaso ainda agora a luz falhou, pois já, salvo erro, desde março. Nós estamos mais ou menos com 2 cortes de luz todos os dias, um de manhã ou ao início da tarde e outro agora, foi mesmo agora, que agora são 6h30, portanto já anoitece agora. Estamos a trabalhar de casa e temos-nos conseguido orientar a gerir aqui mediante as circunstâncias e estamos numa localidade relativamente pequena, é pacato, mas as crianças estão em casa, não há escola, a eletricidade já falhou agora. Quando os cortes são maiores, a partir de uma certa altura, acho que o nosso router só dá para 1h30, mais ou menos. Depois, se precisarmos da internet, temos que usar através do Wi-Fi, não é? Do móvel. Para quem está a trabalhar, quem precisa da internet é difícil, mas claro que as classes menos privilegiadas estão a sofrer muito. Pronto, diz-se que desde que houve a independência do país, Nos anos dos 40? britânicos, Uhum. coisas sim, que as coisas não estavam assim tão mal. Pronto, isto, na minha opinião, o que eu já estou aqui há 4 anos e meio, vejo é que foi agora, quando a guerra começou na Ucrânia, foi a gota d'água. Portanto, o endividamento do país já tinha decorrido, não é? Já há muitos anos, mas as coisas ainda iam mais ou menos, porque o turismo é uma das receitas principais do país. Depois foi em 2019 o ataque da Páscoa, foi o Covid. E agora, no passado novembro, o país, aqui o Sri Lanka, abriu novamente ao turismo, as coisas estavam a correr muito bem, em janeiro já houve muitos turistas, em fevereiro os números estavam a aumentar significativamente, em que os russos eram os primeiros, eram o maior número de turistas, os segundos eram da UK e o terceiro ucranianos. Portanto, está a ver que agora, a meados de fevereiro, quando começou a guerra, pronto, veio tudo cá para baixo, foi o descalabro e foi a gota d'água. Ou seja, no dia a dia falamos de falta de energia elétrica, mas há Sim, abastecimento de água potável, os combustíveis são demasiado caros para as pessoas, há fome. O sim. que é que há muita fome? Há tudo, de tudo o que falou, há tudo. E mesmo em famílias que, Até agora digamos, viviam bem. que tinham. Sim, sim, pronto, que viveriam numa classe, digamos, classe média, não é? Mais ou menos, pronto. Mas agora está, porque os preços dispararam, os combustíveis, aliás, nós, como lhe digo, uma situação um bocadinho diferente, não é? Porque também não precisamos nos deslocar diariamente para o trabalho, não é? É diferente, vamos gerindo com muito cuidado, extremamente com bastante cuidado, mas sim, há fome, há tudo, tudo. Nós também aqui a casa, pronto, onde moramos tem poço de água, portanto também é uma coisa que não nos está a afetar, temos a nossa própria água, temos é que ter energia
para a bomba elétrica funcionar, não é? Para bombear a água para o depósito. Mas estando tudo mais ou menos numa situação, nós vamos gerindo. Mas sim, ouvi umas pessoas amigas dizer que havia cortes de água, falta de medicamentos, não há leite em lado nenhum. De facto, as pessoas estão a passar muita fome. Estão com muitas necessidades. Mas dá a impressão que, não obstante o primeiro-ministro se ter demitido, depois acabou efetivamente a casa dele por ser atacada e havia pessoas a tentar impedir que ele saísse do Sri Lanka, dá a impressão que os motins não vão acabar. Sim. Há quem esteja a pedir mesmo a demissão do Presidente da República. Sim, apesar sim. de haver recolher obrigatório, apesar de haver estado de emergência, continua a haver pessoas na rua, pelo menos em Colombo, não é? Sim. E a senhora está preocupada com Sim. estas manifestações? Acha que poderá haver forma de elas acalmarem? O primeiro-ministro era irmão do presidente, são irmãos. O país estava numa ditadura, basicamente, agora dá uns tempos para cá, porque o presidente foi eleito há cerca de 2 anos e meio, mas depois o presidente nomeou o irmão como o primeiro-ministro. E havia outro dos irmãos que era o ministro das Finanças, o outro irmão, o quarto irmão era ministro. Daí que agora a população, pronto, chegou a um ponto em que realmente teve que ser tipo uma revolução, não é? Isso ainda aconteceu há um dia ou dois, não é? O primeiro-ministro demitir-se. Vamos ver o que é que acontece. Os ânimos ainda estão muito quentes. Sinceramente, também não sei exatamente quais são as perspectivas. Não sei se ainda vão continuar com a pressão para que o presidente se demita. Eu penso que sim, porque são todos da mesma família. Eu penso que agora aqui o povo do Sri Lanka não vai acalmar enquanto o presidente não se demitir também. No entanto, ouvi a análise de alguns economistas que dizem que a situação económica do Sri Lanka é tão grave que, independentemente do governo que venha a ser nomeado, vão ser necessárias medidas muito impopulares para se tentar salvar esta economia das ruínas. Sim, sim, com certeza. Mas para além disso é preciso, pronto, que sejam políticos honestos, que salvaguardem os interesses do país e não propriamente os interesses pessoais. A senhora disse-me que, pronto, os primeiros contingentes de turistas eram os russos, os britânicos, os ucranianos. Neste momento não há turismo, Sim. imagino. Algumas pessoas ainda, eu vou seguindo um ou outro grupo no Facebook de expats e turistas, mas de vez em quando, sim, ainda há turistas, já há pessoas a viajar, mas agora estes dias, claro que também estão, recomendações são para que se mantenham nos hotéis ou nos sítios onde estejam hospedados e que não andem de um lado para o outro, a não ser alguém que tenha que apanhar um avião, não é? Mas as coisas estavam calmas em relação ao turismo. Sri Lanka precisa dos turistas, não é? E normalmente os estrangeiros são bem recebidos e bem acolhidos A e senhora também está normalmente ligada não ao ramo acontece. turístico, ao ramo hoteleiro? Neste momento, pronto, eu e o meu marido nós temos a propriedade do terreno aqui e estamos a fazer um projeto de turismo, mas para já ainda não está construído. Pronto, ainda estamos na fase do planeamento. Com esta situação tão tensa, por acaso equaciona sair? É algo que lhe passou pela cabeça? Pois, isto não é fácil, não é? É preciso muito sangue frio porque, pronto, temos de estar alerta, não é? Todos os dias alerta a ver o que é que se passa para já também, como temos cá a propriedade, também não nos convém estar a largar, não é? A largar as coisas e sair, mas pronto, mas porque estamos numa zona mais calma, não é? E pronto, isso dá-nos uma certa segurança. Portanto, para já, vamos vendo do dia a dia o que é que se passa. Nós estamos tranquilos, vamos observando e estando atentos à situação. O Sri Lanka tem muitos laços com a história portuguesa, não é? Há muitos nomes de famílias que Sim, são muito lusófonos, há um folclore que foi sim, herdado dos portugueses e também um crioulo, uma sim. língua que tem também vocábulos, palavras do português. E por acaso o meu apelido é Pereira e é um dos apelidos mais populares aqui, Pereira. Pereira, Silva, Fernando, Mendes, Fonseca, imensos apelidos. E por norma eles gostam bastante dos portugueses. E a comunidade portuguesa e lusófona é grande? Há, por exemplo, pessoas da África lusófona? Sei que há, acho que a norte de Colombo, uma zona em que há de facto descendentes de africanos que foram trazidos na altura pelos portugueses, não é, já há muitos séculos, pronto, e por aqui ficaram e entretanto depois casaram com os locais e realmente nota-se por vezes uma certa
pronto, fisionomia diferente. É um país bastante rico, não é, nesse aspecto cultural e histórico. Muitas civilizações passaram pelo Sri Lanka. Exatamente. Sei que há uma zona aqui no Sri Lanka, na costa este, que se chama Batticaloa, em que há núcleo até de folclore português. Um senhor que é bastante entusiasta da relação ao folclore e que gostaria muito de ir a Portugal um dia. Eu vi no Facebook que é um dos sonhos dele levar o grupo de folclore a Portugal. O testemunho de Catarina Pereira, que nos falava do Sri Lanka.